A graça e a paz, aqui estamos para trazermos a quarta lição do nosso primeiro trimestre de 2021. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, 24 de janeiro, e o título é Atualidade dos Dons Espirituais. É uma lição muito importante, nós vamos falar sobre os dons espirituais, sobre a atualidade deles, né? Porque ser pentecostal, aqui no nosso entendimento, né, significa você crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Quer dizer, isso envolve o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Nós vamos estudar isso nessa lição, entendeu? Repetindo, no nosso entendimento, ser pentecostal aqui significa crer na atualidade dos dons espirituais, certo? Sendo a manifestação do Espírito Santo, certo? Então, os dons espirituais, eles são realidade na igreja de Cristo. Na Bíblia, né, pelo menos, você não vai encontrar na Bíblia alguma menção, né, ou algum ensino que venha a afirmar a cessação dos dons. Não existe isso, entendeu? A gente ouve muitos falar nisso, mas a gente não encontra na Bíblia nenhum versículo que apoie a cessação dos dons espirituais, certo? Você examina com cuidado. Então, ao invés de desprezarmos os dons espirituais, nós devemos aproveitar, né, e assumir essa realidade da igreja no momento, porque assim como a igreja primitiva precisou dos dons espirituais, nós também hoje necessitamos muito dos dons espirituais. Então, repito, não há nenhuma menção, nenhum ensino no Novo Testamento que afirme que os dons espirituais cessaram, certo? Depois do período dos apóstolos. De jeito nenhum. A Bíblia, ela é o testemunho da história da igreja, né? A Bíblia e o testemunho da história garantem que os dons espirituais sempre estiveram presentes. Repito, a Bíblia e a história, né? Os testemunhos mostram que os dons espirituais sempre estiveram presentes na igreja primitiva até agora, na vida daqueles que creem, né? Porque tudo na Bíblia vem pela fé. O justo viverá da fé. Os sinais seguem os que creem. Não há promessa para quem não crê. Quem não crê não vê nada, entendeu? Então precisamos crer naquilo que está escrito, ok? E quão importante, irmãos, é os dons espirituais na vida do crente. É muito importante, né? Lamentavelmente, em alguns casos, os dons espirituais são desprezados, né? Que perda para essas pessoas e para a igreja, e deve entristecer o Espírito Santo também, né? Bem, vamos aqui então para a primeira parte, e nós vamos estudar aqui a atualidade dos dons espirituais. Primeiramente, a necessidade dos dons espirituais hoje, né? É muito importante que se ensine, né, bastante sobre os dons espirituais na igreja, para que ninguém venha ficar na ignorância, né? Sem saber. Tem pessoas que, na realidade, eles não sabem nem que existem os dons espirituais. Aceitaram Jesus, estão na igreja há anos e nunca ouviram falar de dons espirituais, não sabem nem o que é isso, né? Isso é uma negligência de muitos líderes de não ensinar essa parte tão importante da Bíblia para se pregar o Evangelho, para se evangelizar, para trazer edificação para a igreja. Então a necessidade dos dons espirituais hoje é imensa, né? Se Deus colocou na igreja, sempre vai fazer falta, né? Sempre vai fazer falta. E Deus não quer que ninguém seja ignorante acerca dos dons espirituais. Número 1 aqui, exortação a conhecer os dons. Bem, quando o apóstolo ensina aos coríntios que não queria que eles fossem ignorantes acerca dos dons espirituais, não significa que eles não tivessem nenhuma experiência
com os dons, né? Não é isso, né? A questão aqui, eles estavam sendo ignorantes na finalidade do uso dos dons espirituais, entendeu? Eles não entendiam a finalidade dos dons, entendeu? Que o dom espiritual que Deus dá não é para a gente se apresentar, não é para a gente querer ser melhor, né? Os dons espirituais, ele tem a finalidade de trazer edificação para a igreja, certo? Não é para outra coisa. Então, infelizmente, os coríntios, eles não estavam entendendo bem a finalidade dos dons espirituais, principalmente o dom de línguas, né? Eles estavam usando mais para se apresentar do que para outra coisa. Mas não é para isso os dons espirituais. Tudo que Deus coloca na igreja, na vida do cristão, é para edificação da igreja. Os dons é para servir a igreja. Nós vamos ver isso no decorrer da nossa lição, entendeu? Então é preciso não só ter os dons espirituais, é necessário ter os dons espirituais, mas é preciso saber entender a finalidade dos dons espirituais. Não adianta eu ter algo comigo e não saber usar por falta de ensino, de orientação, ou também da própria pessoa buscar aprender na palavra de Deus, certo? Então nós não devemos ser ignorantes quanto à realidade e à finalidade dos dons espirituais na igreja. Então nós somos exortados a conhecer. Bem, número 2 aqui, pneumatíkos e charisma. Vamos ver aqui, Paulo usa esses dois termos gregos, né, para dons espirituais. Vamos ver aqui, tanto o adjetivo pneumatíkos como o substantivo charisma, eles são usados por Paulo dentro desse contexto, se referindo aos dons espirituais, tá? Então ele usa esses dois termos para o dom espiritual. Número 3 aqui, o que são dons espirituais? Nós vamos ver aqui, o autor coloca aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus para definir essa situação para nós, né? Primeiramente, ele define, né, que os dons espirituais como capacitação especial e sobrenatural concedida pelo Espírito Santo de Deus ao crente. Então, é isso aí. Os dons espirituais nós entendemos como uma capacitação sobrenatural, especial, dada pelo Espírito Santo, né, ao crente. Para quê? Para o serviço da igreja, entendeu? Para executar os propósitos divinos. Quão importante, né, é o dom da palavra da sabedoria, na pregação, no ensino, no aconselhamento, né? Nós vamos ver mais para frente a forma como vem o dom do Espírito Santo, certo? Mas é de uma importância tremenda e nós temos que saber entender isso, ok? Os dons espirituais é isso aí, no nosso entendimento é uma capacitação especial, né, que é concedida pelo Espírito Santo para o serviço de Deus, entendeu? Isso aí que é importante. A pessoa executa os propósitos divinos, né? O Espírito Santo vem e executa os propósitos divinos, te dando os dons espirituais, capacitando, e aí você cumpre os propósitos de Deus, né? É fácil assim, quando você entende e aceita aquilo que Deus dá para nós gratuitamente. Infelizmente, rejeitado por muitos, mas é dado gratuitamente. Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, a água está jorrando, só não bebe dela quem quer, quem não quer, né? Então, ajuda na evangelização, os dons espirituais, na adoração, na operação de milagre, exercício de ministério. Então, ajuda em todos os aspectos. Deus não dá nada à igreja para atrapalhar. Tudo que Deus dá é para ajudar, é para o crescimento do reino, para a edificação da igreja. Então, os dons, eles podem ser concedidos, né? Isso aqui que é importantíssimo, isso aqui. O dom, ele pode ser concedido de repente, certo?
qualquer momento da nossa experiência cristã, certo? Você foi batizado com o Espírito Santo, você pode receber o dom espiritual imediatamente ou pode receber mais tarde, entendeu? Isso aí você pode receber o dom espiritual no início da sua carreira ou no meio da sua carreira, na sua caminhada, você pode receber o dom espiritual, né? Tem pessoas que é batizado com o Espírito Santo, logo recebem um dom de profecia, outros o dom de cura, né? Mas isso aí pode acontecer logo no início, outras vezes não, leva tempo. Não existe assim uma regra, entendeu? De você receber. E os dons espirituais é instantâneo. Eles são diferentes do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma coisa interna, entendeu? Com o passar do tempo, você vai apanhando maturidade, vai apanhando experiência, vai crescendo espiritualmente, né? Vai apanhando maturidade e é a longo prazo, né? É a longo prazo. O fruto do Espírito é a paz, é o amor, é a paciência, é o domínio próprio. E essas coisas assim, você não adquire logo de imediato. É o Espírito que vai proporcionando isso dentro de você. Mas isso vai dependendo de você dar lugar também, de você desejar também o fruto do Espírito, né? Ninguém é no estalo assim, ó. O fruto do Espírito, você já tem domínio próprio, você já tem paciência, você já é cheio de amor. Não é assim, não é por aí, certo? É a longo prazo, entendeu? Através das provas, das lutas, daquilo que você vai rejeitando, vai aceitando na sua vida. Agora, o dom espiritual não é instantâneo. Hoje tem pessoa que tem o dom espiritual, mas é imaturo, entendeu? Mas é problema da pessoa. Deus dá, isso aí depende da pessoa, mas dom espiritual não significa maturidade, não. Eu posso ter um dom espiritual, eu posso mais, né? Eu posso ter o dom de língua, dom de profecia. Quantas pessoas têm dom de profecia, mas não tem controle da língua? Falta o fruto do Espírito. Deus dá. Agora, quem tem que se dominar sou eu. Entendeu? A responsabilidade é minha. Quando Deus me dá algo para mim, eu sou responsável por administrar aquilo. Então, quando Deus me dá o dom espiritual, um dom, ou dois, ou três, eu tenho que saber administrar aquilo. Se Deus deu, é porque eu posso administrar. Mas muitos, por causa da sua imaturidade, porque se Deus for esperar alguém ficar completo e perfeito para receber o dom, ninguém recebe. Entendeu? O dom espiritual é um dom que você recebe instantaneamente, de repente, entendeu? Isso aí é de Deus. Agora, quem tem que administrar o dom é você. Quem tem que entender, estudar e saber qual é a finalidade do dom é você. O dom não é para aparecer, o dom não é para a pessoa se mostrar, o dom não é superioridade de ninguém, não é porque alguém tem um dom, ele é superior ao que não tem, que tudo é de Deus, entendeu? Eu tenho o dom de profecia, tenho o dom de língua, tenho o dom de cura, então eu sou superior na igreja. Não, cada dom que você recebe é um motivo para você se humilhar mais ainda, porque a gente não merece nada disso, Deus dá por misericórdia. Então tem que saber entender isso, entendeu? Então, os dons, eles podem ser concedidos de repente, em qualquer fase da tua experiência cristã. Pode ser no início e no fim, entendeu? Isso aí você precisa entender. Pode ser no início, então a gente tem que ter alguma coisa. O apóstolo Paulo falou, buscai com zelo os melhores dons. Então, nós temos que buscar os dons espirituais. Agora, tem aqueles que receberam o dom sem buscar? Tem. E agora isso aí é com a soberania de Deus. Deus não anda pedindo licença a ninguém para dar nada. Deus dá, Deus chama, Deus vocaciona e pronto. É a soberania de Deus, certo? Vamos para a parte 2 aqui. Antes da parte 2, tenha desejo dos dons espirituais. Busque com zelo os melhores dons. Aquilo que você acha que você sente no coração, busca que Deus está pronto para dar. Número 2 aqui, função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais, ele é essencial, né? Principalmente quando nós se reunimos. As nossas reuniões, né?
É muito bom quando a igreja se reúne e um tem profecia, outro tem língua, outro tem uma mensagem de sabedoria, outro tem uma palavra de conhecimento. É uma coisa maravilhosa quando a gente se reúne e existe ali as manifestações dos dons espirituais, né? Porque os dons espirituais, eles são para edificação da igreja. É muito bom quando alguém tem uma palavra de sabedoria numa reunião cristã, uma palavra de conhecimento, está rolando o culto lá, alguém tem um discernimento de espírito, discernir os espíritos que está funcionando ali, que o diabo se infiltra em todos os lugares, né? Então, é preciso, né, os dons espirituais para a edificação da igreja, para a evangelização, para o crescimento espiritual, né? E os dons espirituais, gente, você pode ler o livro de Atos, era uma realidade na vida dos apóstolos. Era uma realidade. Dom de cura, as pessoas dizem que cessou, nunca vi isso. Milagres, maravilha. Ah, mas tem falso milagreiro? Tem. E daí? Tem falso pastor, tem falso presbítero, tem falso apóstolo, tem falso bispo, tem falso crente. E daí? O que a gente vai fazer? Isso existe. Mas será que só tem falso milagreiro? Só tem pessoas... Ah, isso aí não existe, gente. Se tem alguém fazendo milagre falso aí, é problema dele, o real existe. Se tem um falso pastor por aí, o problema é dele. Ah, nossa, não tem mais dons espirituais, os dons espirituais não tem mais dom de cura. Quem está fazendo isso é falso. Por quê? Quantas pessoas têm sido... Eu mesmo fui curado de infarto 2 vezes. Entendeu? Deus já curou tanta coisa na minha vida, eu já vi tanta gente curada. Eu vi pessoas chegar na igreja toda torta e sair normal. Quem fez isso? Foi Deus. Isso é o quê? Milagre. Então não vem com essa de que os dons cessaram, que quem faz cura é falso profeta. Isso aí não vai nessa não. Que existe os falsos, existe. Mas existe os verdadeiros também. No tempo de Jesus já existia. Quantos falsos profetas tinha no Velho Testamento? Mas não deixou de ter o verdadeiro. Então, se existe o falso, querido, vamos fazer a diferença. O que está faltando, sabe o que é? É as pessoas fazer a diferença no mundo que nós vivemos. O crente é sal da terra e luz do mundo. Então, nós como cristãos, no meio desses 7 em 1 todo, nós temos que fazer a diferença. Entendeu? Precisamos fazer a diferença. Então, isso aí é porque os dons espirituais, eles eram notórios na vida dos apóstolos na igreja primitiva. A igreja de Corinto não faltava um dom. Aí alguém vem dizer que isso aí não existe mais. Pode não existir na igreja dele, mas na minha existe. E na minha vida também. Os dons espirituais estão aí. É bíblico e é bênção para a vida de cada um que crê e deseja e recebe. Vamos ver aqui a lista dos dons. Para alguns, existe apenas 9 dons espirituais. Não vamos entrar em muito detalhe, que o nosso escopo aqui do nosso resumo é pequeno, né? Mas depois na revista está mais completo. Para alguns, existe apenas 9 dons espirituais que são apresentados em 1 Coríntios, que está lá em capítulo 12, versículo 8 a 10. Você vê lá os 9 dons. Porém, né, os apóstolos apresentam mais 2 listas, né, de dons espirituais nesse mesmo capítulo. Aí ele já vai lá para o versículo 28. Porém, sendo os dons ministeriais, né, também lá em Efésios, apresenta os dons espirituais. Mas eu quero ler aqui o versículo 28 de 1 Coríntios, né? É 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, eu vou ler aqui, tá? Só para... Diz aqui, ó: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas. Então, foi Deus que colocou isso aqui na igreja.
E Deus colocou para ficar. Entendeu? Dizem que isso aqui não existe mais apóstolo, não existe mais profeta, nem doutores, nem milagre, nem dons de cura, socorro, governo, variedade. Não existe, Deus colocou isso na igreja, não existe mais. Então, querido, vamos usar aquilo que Deus colocou na igreja, entendeu? E em Efésios aqui, capítulo, deixa eu ver aqui o capítulo de Efésios, também está escrito aqui, ó, Efésios, acho que é Efésios 4, né? Versículo 11, olha o que diz. Ele mesmo deu aqui já é dom ministerial, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Querido, uma igreja para crescer, uma igreja para ser bênção, ela tem que ter esses homens com seus dons ministeriais e tem que ter os dons espirituais. Porque senão fica uma igreja raquítica e não cresce. Às vezes pode até crescer em quantidade, mas qualidade mesmo não tem. Entendeu? Então Deus quer que as igrejas cresçam em quantidade, porque Deus não é contra a quantidade, pelo contrário, Ele quer que as multidões sejam salvas, mas também a igreja tem que crescer em qualidade. Os dons ministeriais, os dons espirituais, eles têm que ter lugar na igreja. Isso aí não foi colocado à toa, não, para depois o homem dizer que acabou, que cessou. Aonde tem isso na Bíblia? Não existe, entendeu? Isso aí é uma ideia louca que inventaram aí. Então precisamos entender isso. O que está escrito ali é para ficar, não é para tirar. Ninguém pode acrescentar e tirar nada com as suas interpretações denominacionais, entendeu? Eu acredito que até muitos creem, mas a denominação não aceita e a pessoa fica presa ali, fica sem autonomia, né? Mas vamos lá, a classificação teológica, as divisões mais conhecidas, né? Isso aqui é para efeito didático. Dons divididos em 3 grupos: dons de revelação, que é sabedoria, conhecimento e discernimento de espírito; dons de poder, que é o dom da fé, dom de cura e dom de operação de maravilha; e os dons de inspiração, né? Profecia, variedade de línguas e interpretação, ok? Agora, a classificação bíblica vem dons de ensino, né? Ou pregação, que vem o que? Acompanhado da palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Quanto bom você está pregando, ensinando, aconselhando, e você que tem o dom da palavra da sabedoria, de repente recebe uma palavra de sabedoria ali para aquela pessoa, ou para a igreja que você está pregando. Isso ajuda muito na pregação, os dons espirituais, como é necessário, né? Mas tudo é para quê? É para a edificação da igreja, é para o crescimento dela, entendeu? E os dons também de ministério, que é a fé, dons de cura, operação de maravilhas. Isso faz parte da nossa vida cristã, do nosso ministério. Essas coisas acompanham o dom. Existe a fé normal, a fé para a salvação, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Todo mundo tem uma medida de fé. Agora, aqui está falando da fé dom, aquela fé que faz maravilha, é o dom da fé. É aquela fé que Pedro teve coragem de falar para o coxo: levanta e anda. Tem que ter o dom da fé, porque se tu não tiver fé, tu não vai mandar uma pessoa andar na frente de todo mundo, porque ele não vai andar e tu vai passar vergonha. Então o dom da fé é muito importante na vida da gente. Para você mandar alguém andar aleijado, você tem que ter fé, entendeu? Qualquer que disser a esse monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo aquilo que você disser vai acontecer, certo? Bem, e os dons de adoração, que é variedade de línguas, interpretação de línguas, certo? Você orar em língua. Paulo disse: se ele orar em língua, seu espírito ora bem, né? Agora, se ele vai orar em público, ele vai orar em língua, não é doido?
né? Então, eu vou orar a Deus em língua. Então, ninguém me entende. Estou falando, só Deus é que me entende. Quem ora em língua, ele está edificando a si mesmo. Todo mundo precisa ser edificado. O dom de língua é para edificar nós. Se não tem intérprete, fica quieto. Então, tem o dom de interpretação de línguas. Não é língua estrangeira, é língua grossália. Bem, vamos lá. Para o que for útil, os dons espirituais. O Espírito Santo, ele distribui os dons a cada um para o que for útil. O Espírito Santo não faz nada para a inutilidade. Entendeu? O Espírito Santo não deu esses dons à igreja primitiva para depois torná-los inúteis. Não serve mais, não tem nada disso. É para aquilo que é útil. Até a volta de Jesus, a igreja vai enfrentar muita situação difícil. E se ela continuar no formalismo, ela vai perder todas. Por isso que Deus deu os dons espirituais, para ela enfrentar essa crise moral, espiritual, familiar, que os últimos tempos está prometendo. Se ela não estiver revestida do poder de Deus e não tiver os dons espirituais atuando, ela não consegue chegar lá. Então, vamos se apropriar daquilo que Deus nos deu gratuitamente, tá? Então, o Espírito Santo ele distribui para aquilo que for útil. Então, o Espírito reparte particularmente a cada um como quer. É essa a vontade do Espírito Santo. É a vontade própria dele. Ele reparte com quem ele quer, para uma utilidade. Então, o dom espiritual é para isso. É para fazer aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Porque tudo é para edificação. Entendeu? Então, os dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo não são atestados de espiritualidade. Não é porque você tem os dons espirituais que você é mais espiritual do que as outras pessoas. Não é porque você tem os dons espirituais que você é mais santo do que alguém. Não entra por esse caminho de superioridade, não. Entendeu? Não entra por esse caminho, não, porque é o caminho do erro. Você não é mais santo do que ninguém, nem melhor do que ninguém, porque tem os dons. Porque tem pessoas que ele cresce na carne. Entendeu? Ele recebe alguns dons, aí se acha superior. Não dá nem assunto a qualquer um. Aquele espírito de altivez, até que está andando de sapato alto. Sabe por quê? Porque recebeu os dons. Aí ele se acha mais importante da igreja. Não. Quanto mais dom você recebe, mais humilde você tem que ser, porque você não merece nada, Deus está dando por misericórdia. Entendeu? Então, dons espirituais que não é atestado de espiritualidade, de santidade, de superioridade, muito menos. Tá? Você não é superior a ninguém, nem eu. O dom é para você ficar mais humilde e é para aquilo que for útil. Bem, a gente precisa entender isso. O dom é dado para edificação da igreja e aperfeiçoamento dela. Não é mais do que isso, tá? Não é para o seu crescimento egocêntrico, não, tá? Bem, finalmente, os dons revelam a unidade na diversidade. A Bíblia ela esclarece, que a diversidade dos dons, além de ser uma necessidade, tem as suas raízes no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos ver aqui, diferentes dons. Os diferentes dons, eles são concedidos segundo a medida da fé. Agora, são 3 classes de manifestações, os quais revelam o Deus Trino. Vamos ver aqui. A diversidade de ministério relacionado ao Filho. Diversidade 2, ministério relacionado ao Filho. E diversidade de operações relacionado ao Pai, certo? E os dons distribuídos. Porém, o Espírito é a fonte de todos os dons que distribui para a edificação da igreja. Então, a origem está no Espírito Santo, que
Nós estamos vivendo na dispensação da graça, na dispensação do Espírito, e isso aí está relacionado ao Espírito Santo. Então é Ele que distribui segundo a sua vontade, entendeu? Isso aí que a gente tem que entender. Agora, para encerrar, a unidade nessa diversidade de dons, ministérios de dons, é um só, o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente como quer, conforme nós já vimos, a cada um. O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e o Deus é o mesmo. Entendeu? Então, é essa parte importante que nós precisamos entender. Eu vou ler aqui a conclusão, tá? Então, é o Espírito que reparte particularmente a cada um, certo? Portanto, não são atestados de espiritualidade nem de santidade, eles são concedidos para a edificação da igreja, aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. A glória é só a Deus, tá bom? Então, a unidade é isso aí. Precisamos tomar muito cuidado para não se envaidecer com os dons. Tem pessoas que, às vezes, alguém veio falar comigo, eu acho que eu sou o melhor pregador da igreja. As pessoas estão querendo até que eu seja pastor da igreja, porque eu prego melhor do que o pastor. A pessoa pensa que ficar gritando no púlpito, né, é vantagem, ele é melhor de todos. Não, a eloquência é uma coisa, certo? O pastor, ele não está ali só para pregar, ele está ali para resolver problemas difíceis. Pessoas que não sabem resolver nem seus problemas, só sabem chegar lá e pregar e ir embora. Eu quero ver na hora de resolver uma situação difícil se ele vai saber resolver. Então, ser pastor é bem diferente de você ficar gritando por aí, porque tem o dom de pregar, certo? Se coloque na posição, deixa Deus te usar. Você vai ser uma bênção na mão de Deus. Mas não pense que isso aí Deus está te colocando como superior a um pastor que está anos e anos na frente de uma obra produzindo fruto, e você chegou agora com um dom e acha que esse dom te faz superior a alguém. Não. É necessário que ele cresça e que você diminua, tá bom? Então, que Deus te abençoe, tá? E que o Senhor possa falar melhor ao seu coração, tá bom? Então, te aguardo lá na quinta lição, o fruto do Espírito, o eu crucificado. É isso que está faltando na nossa vida, é crucificar o eu. É dizer, como disse o apóstolo Paulo, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Tá bom? Deus te abençoe, e eu quero te fazer só um convite para encerrar. Se inscreva aí no meu canal se você não se inscreveu, certo? Se inscreva para a gente continuar ministrando a palavra, tá bom? Se inscreva, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, dê um toquinho no sininho aí para você receber novos vídeos, deixa seu comentário, tá bom? E eu estou contando aí com a sua inscrição para o YouTube continuar nos colocando aí, ranqueando o nosso canal, tá bom? Um abração, Deus te abençoe, tá?